Olá, a paz do Senhor. Bom estar aqui mais uma vez para podermos ministrar a aula da EBD, contribuir na obra do Senhor. Hoje estaremos estudando a lição número 13, que nos traz a temática sobre a batalha espiritual e as armas do crente. Nós temos aí o nosso texto áureo, que está fundamentado na carta de Efésios, capítulo 6, verso 11. Diz assim: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Efésios 6, capítulo 6, verso 11. E a verdade prática, ela nos diz assim: o uso da armadura de Deus assegura a vitória do crente no campo da batalha espiritual. Nós estamos estudando hoje uma lição maravilhosa. Temos aí o nosso texto da leitura bíblica, na qual está fundamentado, contextualizada a nossa aula de hoje. Efésios, capítulo 6, do verso 10 ao verso 20. O objetivo geral desta lição, ela tem como mostrar que o uso da armadura de Deus assegura a vitória no campo da batalha espiritual. Temos como objetivo específico demonstrar qual deve ser o preparo espiritual do crente para a batalha, o campo da batalha espiritual e quais são as armas espirituais indispensáveis ao crente. Eu achei interessante, não dá para fazer uma leitura, de todo o texto que é exposto para essa aula de hoje, mas eu achei interessante aqui o verso 12, que diz assim: porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Podemos observar que a nossa luta não é contra a carne nem o sangue. E esse texto está muito oportuno para os momentos que nós estamos vivendo. Vale dizer que seguir a Jesus Cristo, aceitar a Cristo, viver com Cristo, já é uma batalha. Porque quando a pessoa aceita Cristo, se converte, aí que começa a batalha, aí que começa a guerra. Porque o adversário vai lutar de todas as formas, de todas as modalidades, para fazer com que essa pessoa que acabou de entregar sua vida a Cristo, fazer uma aliança com Deus, a desistir, a parar no meio do caminho. Então aí já começa o quê? Uma batalha espiritual. Os verdadeiros inimigos são espirituais. Eles não estão em forma de pessoas, A força do diabo que quer destruir o povo de Deus. Mas entendemos e temos convicção que nessa batalha nós não estamos sozinhos. Que Deus, que Jesus, o Espírito Santo, ele está conosco nessa caminhada, nessa jornada. E com certeza, Jesus não nos desamparará. E nós sabemos que o Senhor Jesus Cristo, ele cuida muito bem dos seus filhos, Ele orienta, ele guarda, ele protege. Então, esse é o nosso Deus que cuida de nós. E nesta lição, nós estudaremos sobre a batalha espiritual, Na luz da Bíblia, na luz da palavra do Senhor. Os inimigos comuns ao crente nesta guerra diária, Então, nós sabemos que nós temos nosso inimigo, diariamente. Nós estamos nesse campo de batalha,
destacaremos também o ensino bíblico sobre as armaduras de Deus, né? Quais são essas armaduras? Como nós vamos adquirir essas armaduras de Deus, né? Temos aqui na nossa introdução que a batalha espiritual é uma realidade. Vivemos numa batalha espiritual que não pode ser ignorada. O apóstolo Paulo, ele convoca a igreja para lutar e resistir, né, aos ataques inevitáveis, os conflitos contra as forças espirituais da maldade. E, evidentemente, os soldados de Cristo necessitam, né, precisam estar revestidos de todas as armaduras de Deus. Podemos observar aqui na carta aos Efésios, na qual nós estudamos esse segundo semestre, nós estudamos no capítulo 1, que ela traz a abordagem sobre o plano da salvação. Ela trata da escolha que Deus fez, mesmo antes de nos conhecer, né? E fez antes mesmo da fundação do mundo. Ele nos escolheu antes mesmo de nos conhecer. E também no capítulo 1 nós estudamos sobre a iluminação do crente, né? No capítulo 2, o apóstolo Paulo, ele mostra como fomos resgatados, como nós éramos, né? Éramos escravizados, éramos depravados, condenados, mas Jesus, ele deu a sua vida na cruz do Calvário para a nossa libertação, para o nosso resgate. E nós podemos observar que no capítulo 12 nós estudamos a questão do povo, né? Que havia 2 tipos de povos, aonde havia um abismo que separava entre um e outro. E Jesus, quando ele efetuou a sua morte na cruz do Calvário, ali ele venceu, né? Ali acabou essa separação. E dali nasceu que uma unidade, uma família, né? Uma igreja. Nós estudamos isso no capítulo 2. E no capítulo 3, ele mostra aqui o evangelho sobre o grande ministério de Deus, na qual foi revelada a questão das grandezas de Deus, a sabedoria de Deus. Então, ele veio demonstrando, né, isso. E no capítulo 4, foi assim enfatizado a questão da unidade, da santidade, de estar cheio do Espírito Santo de Deus. Foi um estudo maravilhoso essa carta aos Efésios. E no capítulo 4, nós estudamos também sobre um relacionamento, sobre a família, sobre as obrigações, os deveres de cada componente que faz parte da família, né? Foi uma lição muito gostosa, muito oportuna para o momento. Estudamos aí o papel do esposo, o papel da esposa, a questão dos comportamentos dos filhos. Foi muito boa a lição, muito oportuna. E hoje, no capítulo 6, nós estamos finalizando, estudando sobre a batalha espiritual, né? Sobre as armaduras de Deus, como vencer essa batalha, como estar preparado para esta guerra, né? Então, nós temos aí na nossa introdução que nessa epístola aos Efésios, ele traz uma convocação para o povo de Deus, para lutar e resistir, né, às inevitáveis conflitos contra as forças espirituais da maldade. Então, o apóstolo Paulo, ele nos traz aqui uma motivação, uma advertência de que nós precisamos prosseguir, né? Precisamos estarmos preparados para vencermos esta batalha espiritual. No tópico 1, vai dizer o preparo espiritual do crente para a batalha. Eu vejo que não há cristianismo sem poder, não há evangelho sem poder. O evangelho de Cristo é poder, né? E tem poder para transformar vida, né? Tem poder para capacitar cada cidadão do céu, cada cristão a vencermos essa batalha.
O item 1 diz assim: fortalecido no poder do Senhor. Vale dizer que quando o apóstolo Paulo coloca aqui fortalecido no poder do Senhor, ele é bem explícito, né? Na colocação aqui, fortalecei-vos, não é na nossa força, mas na força do Senhor. Porque nós não temos poder em nós mesmos, ou seja, poder da inteligência, poder intelectual, ou seja, poder nos nossos braços. Nós não temos nenhum poder para lutar contra as hostes infernais. Então nós precisamos revestirmos da armadura de Deus, porque em Deus nós somos mais que vencedores, né? Em Cristo Jesus. Então é isso que o apóstolo Paulo ele está dizendo, né? Fortalecei-vos no Senhor. Não temos poder em nós mesmos, nós não somos capazes, não temos capacidade, não temos habilidade, mas nós temos um que é o leão da tribo de Judá, né? O Senhor Jesus Cristo. Portanto, é nos concedido através da comunhão com Deus em Cristo, por meio do Espírito Santo. Está registrado lá em João, capítulo 15, verso 7, e 1 João, capítulo 1, verso 3. Então, como nós precisamos fazer para obter essas armas que o Senhor está colocando diante de nós? A necessidade de nós nos dedicarmos, né, diariamente a nossa vida a Deus, na obediência, na consagração, na oração, na vigilância, na adoração e na palavra de Deus, no estudo da palavra de Deus. Como é que nós vamos adquirir essas armas se nós não temos conhecimento de Deus? E nós só vamos obter conhecimento de Deus através da palavra. Quando nós formos manusearmos, lermos a palavra, então vai ser revelada, né, quem é Jesus, quem é Cristo, quem é Deus, quem é o Espírito Santo de Deus. E a partir daí nós podemos ter, né, essas armas em nossas mãos para lutar contra as hostes infernais da maldade. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Verso 10. Jesus disse certa vez: sem mim nada podereis fazer. Então, quer dizer que sem a graça de Deus, sem o poder de Deus, sem a força de Deus, nada nós poderemos fazer. Tudo é Deus, né? Está registrado lá em João, capítulo 15, verso 5. Devemos colocar as nossas necessidades diante de Deus. Porque nós não podemos fazer nada, nós não temos condições de fazer nada, tudo é Ele na nossa vida. E há momento que nós passamos por entraves nas vidas, as circunstâncias, a adversidade, e há momento que talvez precisamos dividir, né, um pouco com alguém, compartilhar das nossas dificuldades. Mas nem sempre, né, é bom que nós compartilhamos com as pessoas. Tem coisas que não dá para compartilhar, tem coisas que não dá para dividir. Mas diante de Cristo, diante de Deus, nós podemos falar tudo, nós podemos contar tudo, né? Colocar todas as nossas dificuldades, todas as nossas adversidades diante de Deus, porque é Ele que pode pelejar por nós, né? E nós precisamos entender que Deus, Ele cuida e cuida muito bem de nós, né? Ele cuida muito bem do seu povo. Para essa batalha espiritual, é necessário estarmos preparados, né? Então, precisamos realmente buscar a Deus, né? Dedicarmos na oração, dedicarmos no jejum, no estudo da palavra. No verso 6, capítulo 6, verso 10, diz assim: no demais, meus irmãos, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Com o poder de Deus, somos mais que vencedores. A vitória não é alcançada por outros meios. Não tem outro caminho, não tem outra instrução, né? Outra receita.
de como alcançarmos a vitória, de como sermos vitoriosos em Cristo Jesus, a não ser cumprindo, obedecendo a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é um manual. Ela é um manual e ela serve para todas as idades. Ela serve para criança, ela serve para adolescente, ela serve para o idoso, ela serve para todos. Então, ela é realmente a nossa bússola. É ela que vai nos nortear e nos dar a condição de entendermos como que precisamos proceder. Veja bem, conhecer as Escrituras. Eu conheço a Escritura, eu conheço a palavra de Deus, e às vezes tem pessoas que sabem até citar os versículos da Bíblia, né? Ele tem conhecimento da palavra, mas na verdade ele não vive a palavra. Ele conhece a palavra, mas ele não vive a palavra. Então, o conhecer a palavra não é o suficiente, o bastante, para que ele vença as batalhas, para que eles vençam as circunstâncias da vida. Mas é necessário que ele conheça a palavra, que ele viva a palavra, que ele viva em obediência, porque ele precisa estar em comunhão com Deus, em comunhão com o Espírito Santo de Deus. Então, se ele conhece a palavra, mas ele não pratica a palavra, então ele não tem a comunhão com Deus. E se ele não tem a comunhão com Deus, não tem como ele vestir dessas armaduras de Deus, né? Deus coloca à nossa disposição essa armadura, mas nós precisamos, né, entrar dentro de um método, de um processo para que nós alcançamos essas armaduras de Deus, certo? No Salmo 119, verso 11, ele diz assim: escondi a tua palavra no meu coração, para quê? Né? Para que eu escondi? Para eu não pecar contra Deus. Então, no momento que ela está arraigada no meu coração, escondida no meu coração, eu estou vivendo esta palavra. Eu não posso praticar esse ato, eu não posso fazer isso, porque eu não quero pecar contra Deus. A palavra está na tábua do meu coração. Então, eu preciso viver. E se eu vivo a palavra de Deus, eu tenho obediência a Deus, então eu tenho essas armas poderosas nas minhas mãos para lutar nesse campo de batalha espiritual, que são as hostes infernais. É necessário se faz estar fortalecido, né, por meio da renovação da mente. Olha que interessante, né? Dentro dessa batalha espiritual, desse campo espiritual, é importante, né, e necessário se faz termos a mente renovada. Está lá no capítulo 4, verso 23. E vos renoveis no espírito da vossa mente. Olha que interessante. Em Romanos 12, 2, diz assim: te ajudará e guiar-se-á pela palavra de Deus. O apóstolo Paulo, ele fala lá na carta aos Coríntios, né, no capítulo 1 Coríntios, capítulo 2, 16, ele fala sobre essa mente de Cristo. Ele sempre coloca, né, essa condição de que o salvo, né, o cristão, ele necessita ter essa mente de Cristo. Ter essa mente de Cristo, na realidade, é ter uma mente preenchida pelas coisas de Deus. É uma mente pura, é uma mente santa, é uma mente onde ela tem o conhecimento da palavra de Deus. Ela tem o que? A sabedoria de Deus. Então ela não tem uma mente vazia, uma mente que fica vagando para pensar coisas que não são úteis, coisas que não vai glorificar o nome do Senhor. Ela não vai ter a mente vazia pensando nas coisas da carne, no pecado. Mas ela tem uma mente de Cristo, aonde a mente de Cristo, ela pensa nas coisas do céu, as coisas que estão relacionadas com a salvação. Então o apóstolo Paulo, ele coloca que nós precisamos ter a mente de Cristo. Está registrado lá em 1 Coríntios, capítulo 2, 16. Então isso é importante, que a nossa mente seja renovada, transformada. E se nós temos uma mente transformada, obviamente nós temos aí
uma vida transformada, uma vida dentro dos padrões de Cristo, né? Isso é importante percebermos isso, na qual nós vamos estarmos dentro, né, da vontade de Deus, como se diz assim, boa e agradável, né, vontade de Deus. E lá em Romanos 12:2 diz assim: e não sede conformado com este mundo, mas sede transformado pela renovação da vossa mente. E daí eu pergunto, como ser renovada a nossa mente se nós não conhecemos a verdade, que é a palavra de Deus? Porque eu preciso manusear a palavra, eu preciso buscar conhecimento da palavra, para que a minha mente seja renovada e que a partir daí, então, eu passe a rejeitar as coisas do mundo, porque as coisas do mundo não pertencem a Deus, mas com a minha mente renovada, ao ler a Bíblia, eu vou adquirindo o que? Sabedoria, conhecimento, quem é Deus, quem é o Espírito Santo de Deus, né? O que agrada o coração de Deus. E com a mente transformada, renovada, o meu corpo será também transformado através da palavra de Deus. Não basta termos apenas o conhecimento bíblico, é o que nós acabamos de falar ali, né? Não basta termos o conhecimento bíblico, mas precisamos ter uma mente purificada, santificada, né? Para que haja essa mudança em nossa vida. Sairmos da teoria e passarmos para a prática, para a vivência, né? Isso é importante. Temos nós vivido uma transformação ou conformada com a situação que nós vivemos? Então, nós estamos tendo uma vida progressiva no processo da transformação do Evangelho de Jesus Cristo, ou simplesmente estamos conformando com as coisas desse mundo? Eu vou para a igreja, eu aceito a Cristo, mas eu conformo com as coisas do mundo. Eu vou para a igreja, mas sair da igreja eu compartilho com as coisas do mundo, né? Na qual não agrada a Deus. Mas aí eu pergunto, como está, né, a nossa mente, a nossa vida? Estamos buscando uma transformação de acordo com a palavra de Deus ou estamos vivendo em conformidade com o mundo? Todavia, o verdadeiramente tem transformado a nossa vida. Então, verdadeiramente, o Evangelho tem transformado a vida dos cristãos, na qual entrega a sua vida sem reserva inteiramente a Deus. A gente pode ver esse processo, que é um processo automático. Ele aceita Cristo, ele entrega a vida a Deus e automaticamente Deus faz a mudança no seu interior, porque a mudança é do interior para o exterior e não do exterior para o interior. E lá no Salmo 119, verso 9, diz assim: como purificará o jovem o seu caminho? Né? De que forma que ele vai purificar o seu caminho? Da modalidade, observando conforme a palavra de Deus, né? E lá no Salmo 119:11, nós acabamos de falar: escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Como é interessante e importante nós vivermos diariamente nessa palavra, né? A palavra é escondida no nosso coração. Como poderá o crente levar uma vida santa, resistindo às influências pecaminosas que caracterizam o meio ambiente ímpio em que vivemos? Como que ele pode? Né? É através da oração, através da palavra, né? Através da obediência. Então, ele pode levar uma vida santa, uma vida digna, independente por onde ele passar, seja no trabalho, seja na faculdade, seja na sociedade, seja na comunidade, ele vai passar a ter uma vida limpa diante de Deus, porque ele vive diariamente em oração e temor de Deus. Podemos observar que nunca devemos estar com o nosso tempo totalmente ocupado, de modo que não possamos orar, não temos tempo para ler a palavra de Deus, estudar a Bíblia. Precisamos entender que nós precisamos de alimentar a nossa alma, assim como nós alimentamos o nosso corpo, né? O café da manhã, o lanche, o almoço, o jantar. Então, para que o corpo possa estar, né, ativo, assim é a nossa alma, é o nosso espírito. Precisa estar alimentada da oração,
da palavra de Deus, do jejum, da consagração, da dedicação a Deus. Isso é imprescindível. Nós temos que a palavra de Deus, ela é o nosso espelho. Assim como nós gostamos de espelho, né? Eu acho que é difícil a pessoa que não gosta do espelho. Então, quando ele vai aprontar para trabalho, para sair, primeira coisa que ele faz é correr no espelho, né? Verificar se o cabelo está legal, né? Se a roupa está boa, né? Se está tudo de conformidade. Então, ele faz aquele check-up, né? No espelho, para ver como que está o seu perfil. E assim somos nós, como os verdadeiros cristãos. Tudo que nós fazemos, nós temos que ter o espelho, a palavra de Deus. Será que a palavra de Deus permite eu fazer isso? Será que eu posso fazer isso? Ah, mas a palavra de Deus não diz. A palavra diz que eu não posso. Então, ela é o nosso espelho. E daí nós vamos eliminando aquilo que a palavra de Deus proíbe e condena que nós praticamos, né? Então, a comunhão com Deus, com o Espírito Santo, podemos dizer assim, com a Trindade divina, ela renova a nossa mente. Ela purifica o nosso interior para uma vida de santidade no poder de Deus. Essa comunhão plena com a Trindade divina, essa comunhão plena com o Espírito Santo de Deus, ela de fato, ela purifica a nossa mente, o nosso interior, o nosso coração. E obviamente, a nossa vida será uma vida pautada, né, diante de Deus. Evidentemente, o poder de Deus é concedido a nós por meio da comunhão que temos com Deus em Cristo Jesus. Deus sempre estará com aqueles que são obedientes à tua palavra. Deus não desampara os seus. Deus cuida e cuida muito bem. Lá em Lucas 10, 19 está registrado: eis que dou poder para pisar serpente e escorpião. Então, Deus nos deu a autoridade. Mas para que tenhamos essa autoridade, nós precisamos ter a comunhão com a Trindade divina, né? Estarmos realmente em plena comunhão. E daí nós usufruímos dessas armaduras celestiais. E dali nós temos vigilante em toda oração e súplica. Nessa guerra, nós sabemos que nós não temos trégua. Como diz assim, o diabo ele não descansa, ele não para. Ele luta 24 horas para derrubar a pessoa, para destruir planos, para destruir projeto, para destruir vidas, né? Mas nós não podemos negligenciar e abaixar as armas. Temos que estar em prontidão como soldado, né? Em prontidão, para que nós possamos estar atento às setas que possam nos atingir, para que nós possamos realmente desviar delas, né? De modo que elas não venham nos atingir a nossa vida, atingir a nossa mente, atingir o nosso coração, né? Isso é importante. Podemos observar que Sansão e Davi, eles tiveram grandes vitórias, né? Foram homens realmente que tiveram vitórias, venceram batalhas. Mas podemos observar que em determinado momento eles descuidaram, não vigiaram e eles foram derrotados. Então, vale dizer que precisamos estarmos atentos, vigilantes todos os momentos, porque nós somos suscetíveis a erro, a falhas, mas o que nos faz permanecer firme é a comunhão com o Espírito Santo de Deus. É a palavra que está escrita na tábua do nosso coração, né? Então, há muitos crentes que são muito estáveis, involúveis. Hoje eles estão uma bênção, estão orando, estão dando testemunho, estão cantando, estão ativos. Amanhã eles já estão desmorecidos, tristes, desanimados, não querem mais prosseguir, não querem mais avançar, né? E a ordem que o apóstolo Paulo nos dá é de marchar, é de prosseguir, é não desanimar. Então, é exatamente isso que o apóstolo Paulo ele enfatiza, a necessidade de termos uma vida cheia do Espírito Santo de Deus, né? Nós sabemos que as lutas, as provações, as dificuldades que nós passamos nessa nossa caminhada, nessa nossa jornada, ela traz para nós experiência de vida, ela traz maturidade,
É o momento que nós passamos no deserto, momentos difíceis, mas é ali que nós conhecemos mais sobre Jesus. Quem é Jesus? É ali, nas provações, nas dificuldades, né, nas tempestades, na luta do dia a dia, é quando nós vamos nos pés do Senhor Jesus. E nós vamos orar, e nós vamos chorar, e nós vamos buscar. Deus, tem misericórdia de mim. Segura nas minhas mãos, não me deixa cair. Olha que lindo. E Jesus vem e Ele sabe das nossas limitações. E é a hora que Ele nos carrega nos braços e nos sustenta e nos coloca de pé novamente. Então precisamos entender que todos nós cristãos, todos nós passamos por momentos difíceis na vida. Passamos por entraves, lutas, circunstâncias, lutas travadas. Ah, mas fulano é muito crente, fulano ora muito, fulano até porque não tem quem ora muito, né? Por mais que ore, ainda ora pouco. Mas mesmo tendo uma vida santificada, purificada, ele é suscetível a tribulações, às lutas, circunstâncias, a diversidade da vida. Porque nós estamos nessa terra. E a Bíblia diz que nesta terra nós teremos luta, né? Teremos dificuldade, mas ele também nos adverte que para que nós tenhamos bom ânimo, levanta a cabeça e marcha, né? Tenha ânimo, não fica desmorecido, não fica triste, não para no meio do caminho, mas a ordem de Deus é que nós avançamos. Não importa a circunstância que estamos atravessando, não importa o momento que estamos passando, mas vamos orar na dificuldade, vamos orar nas circunstâncias, vamos orar nas tribulações, nas lutas, vamos orar, vamos clamar a Deus. Tem pessoas que oram, eu preciso de um casamento, eu vou orar para Deus me dar um casamento. Eu preciso de um emprego, eu vou orar para Deus me dar um emprego. Eu vou orar tal. Precisamos orar sim para isso, mas orar em todos os tempos. Quando vem a luta, alguém diz, eu não quero mais seguir a Cristo. Eu não quero mais servir a Deus. Servir a Deus para ficar assim? Servir a Deus para passar luta? Sim, é para isso que nós somos cristãos verdadeiros. É para mostrar que na luta, nas adversidades da vida, Jesus está conosco. Quando nós descemos no profundo vale, Jesus vai conosco. E aí ele diz, a minha graça te basta. Aleluia. A graça de Deus, ela é derramada sobre a nossa vida. E é isso que nos faz vencermos. Então, o que mais nós precisamos pedir a Deus é, Deus, ainda que me falte tudo, me falte, Senhor, o emprego, me falte o dinheiro, me falte a saúde, mas que a tua graça, aleluia, que a graça de Deus, a graça do Espírito Santo de Deus nunca falte sobre a nossa vida. Aí nós somos vencedores em Cristo Jesus. Aleluia. Então, aí nós perguntamos, por que devemos orar? Por quê? Precisa orar? Sim, é uma obrigação do cristão. É buscar esse alimento que vem do céu sobre a nossa vida. A oração, ele é o bálsamo, né? Ele vem como um alimento, ele traz o que? O sustento, a alegria, a paz no nosso coração. É através dessa oração. Porque sem oração, nós somos derrotados. Mas com a oração, nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Devemos orar em todas as circunstâncias, em toda situação. Nós acabamos de falar que não importa o que você está passando. Se você está enfermo, se está passando por situação de luto, problemas financeiros, conjugal, não importa. Precisa orar. É na oração que você vai vencer. Nós não podemos parar. Podemos olhar o exemplo na Bíblia, que Daniel, ele orou 3 vezes ao dia. Né? A Bíblia relata a vida de Daniel. Podemos observar também que Davi orou 7 vezes. Então, é isso que Deus quer de nós. Quando a gente fala oração, que nós precisamos estar em oração e também nós precisamos agir, orar e ação. Vou orar e vou agir, né? Então, nós não podemos orar e ficar parado, mas precisamos orar e caminhar. Eu vou para a igreja, eu vou adorar a Deus, eu vou fazer visita, não importa a situação que eu estou passando, é importante que Jesus está comigo, isso é importante. Paulo enfatiza a prática da oração para vencermos a batalha espiritual, né? Os ataques, as lutas
e as adversidades. É através dela que nós vamos vencer, né, os ataques. Lá em Isaías 59, verso 1 e 2 diz assim: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem agravado o seu ouvido para não poder ouvir. Então podemos observar que as nossas orações Deus ouve. Não importa o que estamos passando. Vamos abrir a nossa boca e falar com o Papai do Céu. Vamos contar para Ele as nossas necessidades, o que nós estamos precisando. Jesus, está difícil, eu não estou conseguindo. Deus, me ajuda, abre os meus olhos, dá uma mente de Cristo. Deus, me ajuda a permanecer na Tua presença. Vamos abrir a nossa boca, vamos orar, porque Jesus, com certeza, Ele vem com a solução para nós. Há momento que nós precisamos orar, mas há momento também que nós precisamos rever os nossos erros, né? Porque quando nós estamos em pecado, não adianta orar, Jesus não vai atender. A Bíblia diz, né? Não oreis por este povo. Então, às vezes pecamos, né? E ficamos com o pecado encoberto diante dos homens, diante de igrejas, né? E ficamos com pecados encobertos e não confessamos as nossas falhas diante de Deus. E isso é um obstáculo, é um impedimento para que Deus, né, venha nos abençoar. Então é necessário que nós confessamos a Deus as nossas culpas, as nossas fraquezas. E com certeza Jesus vai nos perdoar. E aí a nossa oração, ela não vai ter impedimento. Nós vamos orar e ela vai chegar até Deus, porque nós confessamos os nossos pecados. No Salmo 124, 7 diz assim: a nossa alma escapou como um pássaro do laço do passarinheiro. O laço quebrou e nós escapamos. Olha que lindo. Quantas vezes Deus faz isso na nossa vida? Quebra, né, o arco, corta a lança, né, queima os carros no fogo, como diz o Salmo, né? E Deus nos dá a vitória. Se for preciso derrubar o muro, Jesus derruba o muro. Se for preciso despedaçar os ferrolhos, a atadura do inferno, Jesus faz isso para nos abençoar. Mas nós precisamos ter um compromisso com Deus. Precisamos viver em santidade, em comunhão com Deus e com o Espírito Santo de Deus. O apóstolo Paulo, ele fala da importância das armaduras de Deus, né? Do poder de Deus, da oração e também da vigilância, para vencermos a astuta cilada do inimigo, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso, com toda perseverança e súplica. Efésios capítulo 6, verso 18. Então, nós podemos analisarmos e pensarmos: por que eu tenho que orar em todo o tempo? Por que eu tenho que vigiar? Né? Mas tem que orar, sim, precisamos orar em todo o tempo. Orar quando nós estamos deitados, orar quando nós estamos andando, orar quando nós estamos sozinhos, né? Precisamos orar. Porque nós temos aí a questão da fraqueza humana. Sabemos da nossa fragilidade, que nós estamos ainda nesta carne, neste corpo, né, humano. Então nós temos a nossa fragilidade. E é por isso que o apóstolo Paulo nos adverte: orar, né, e vigiar. Porque só orar não resolve. Eu oro, mas eu não vigio. Então eu preciso vigiar. Eu preciso vigiar e orar para que eu não venha cair em tentação. Porque sabemos da nossa fragilidade humana. Então Jesus nos exortou, né? Jesus exortou os apóstolos a estarem vigilantes para vencer as tentações. Está registrado lá em Mateus 26, 41, Marcos 14, 38. Fomos perdoados e libertos dos nossos pecados. 1 João, capítulo 2, 12. Romano, capítulo 6, 22. Todavia, não estamos livres da presença do pecado na nossa natureza humana. Ninguém está livre, todos estão sujeitos. Mas o que nos faz não pecar, não praticar um ato que venha desagradar a Deus, é a nossa comunhão com Deus. É nós estarmos em plena comunhão, obediência à palavra de Deus, vigiar aonde nós colocamos o nosso pé, né, o que nós fazemos, o que nós falamos. Então, o verdadeiro cristão, ele tem que viver em vigilância.
Isso somente se dará quando o nosso corpo foi glorificado por ocasião do arrebatamento da igreja. Aí sim, nós estamos livres do pecado, mas enquanto estamos nesta terra, nós somos suscetíveis, né? Precisamos viver em vigilante a fim de não sermos vencidos pelo pecado. Lá em Romanos, capítulo 6, verso 11, 12 e 1 Coríntios, capítulo 15, 34. A astúcia do diabo. Além da fragilidade humana que nós temos, né, que nós estamos nessa matéria, o crente precisa vigiar também, porque o diabo, o adversário, né, o nosso adversário, ele anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Está registrado lá em 1 Pedro, capítulo 5, verso 8. Então, vigilantes, a fim de não sermos vencidos pelo pecado. Romanos 6, capítulo 6, verso 11 e 12. Então, aqui nos diz que o adversário, ele brama como leão, mas nós sabemos que Jesus, ele é o leão da tribo de Judá. Ele brama como, mas o que está em nós, ele é o leão da tribo de Judá. Então, nós estamos protegidos, nós estamos guardados, porque o leão da tribo de Judá está conosco, ele está nos protegendo e nos guardando. Por isso, precisamos estar em constante oração e vigilância. Conhecendo o campo da batalha espiritual. O item 1, a astuta cilada do diabo. Aqui nós podemos observar que lá em Efésios capítulo 6, 10 e 20, na qual está a nossa fundamentado, contextualizado nossa aula de hoje, ali vai falar sobre a questão dos erros religiosos, né? Talvez a arma mais poderosa de Satanás na sua guerra contra a igreja seja exatamente o erro religioso. Talvez não haja uma arma mais eficaz do que essa. Difundir o erro de tal forma que as pessoas ficam confusas e assim a verdade do evangelho e o progresso da igreja seja um obstáculo. Que é mais fácil as pessoas acreditar na meia verdade do que acreditar realmente na mentira. Então vamos criar uma meia verdade, né? Que parece com a verdade, e daí a gente vai começar a enganar o povo. Ah, mas não é bem assim. Não, mas a Bíblia não diz assim. E começa a criar o erro, né, dentro das escrituras sagradas e fazendo com que o povo não acredita na verdade, né? Então, o diabo tem trabalhado muito dentro dessa modalidade. Vemos no texto de Efésios que o apóstolo Paulo nos adverte a estarmos prontos, porque não temos de lidar com um adversário astuto, muito mais poderoso do que nós, e que emprega ciladas sutis, armadilhas espertas, disfarçadas. Creio que uma das mais eficazes ciladas que ele usa nesse combate contra a igreja é exatamente difundir o erro religioso em meio à igreja para confundir as pessoas, para afastar-se da verdade de Deus. Quantas pessoas, às vezes, até no meio evangélico, eles já estão enganados, confundidos com os erros, com as heresias, até mesmo porque o objetivo, o alvo dele, não é mais a salvação. A visão dele, o interesse pelo evangelho são os bens materiais, né? E isso, o diabo vai usando as artimanhas, os artifícios e colocando na cabeça do povo, né? De que não, você precisa de Deus para Deus abençoar, você precisa de Deus para isso, mas não precisa de Deus para salvação. Então vai criando aí um pseudo evangelho, né? Criando uma falsa verdade, uma meia verdade, e o povo vai confundindo, né? Aceitando essa situação. E alguma das astúcias são confundir a mentira com a verdade. Olha só, né? Está registrado em Gênesis 3, 4, 5. É o que aconteceu lá no Jardim do Éden, né? Que a serpente enganou a Eva. E quando a serpente enganou a Eva, ela compartilhou com Adão, né? Aonde Adão também pecou. E deturpar as escrituras, está registrado lá em Mateus, capítulo 4, verso 6. Dissimular e induzir a dissimulação, 2 Coríntios, capítulo 11, verso 13 e 14. Fazer falsos sinais, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, 9.
veja só essa questão de fazer falsos sinais, como está no nosso meio, né? Essa situação alarmante, pessoas que inventam, pessoas que usam o nome de Deus, Deus falou, Deus fez, Deus mostrou, enquanto Deus não fez nada, não mostrou nada. Então, fazendo sinais, né? Usando o nome de Deus, usando a palavra de Deus e confundindo, como diz a Bíblia, se possível até os escolhidos. Então, nós precisamos ter muito cuidado. Fazer acusações, Apocalipse 12, 10. Semear incredulidade, 2 Coríntios 4, verso 4. Promover ideologias anticristãs, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 3 e 4. Paulo demoesta os cristãos oferecerem resistência, ficar firme contra as astutas ciladas do diabo. Efésios 6, capítulo 6, verso 11, parte B. Então, resistir o inimigo. Diante desse fato que nós acabamos de abordar, a Escritura Sagrada ordena revestirmos de toda a armadura de Deus. Então, revestirmos da palavra, da oração, né? Realmente da consagração, para que nós possamos usar essas armas de Deus e realmente não sermos confundidos, né? O conflito contra o reino das trevas. Paulo enfatiza que esse conflito não é contra a carne e o sangue. Aqui não é pessoa contra pessoa, né? Corpo contra o próprio corpo. O apóstolo começa apresentando a luta interna do cristão, porque não temos que lutar contra carne e sangue. Não se trata de lutar contra um ser humano, contra a pessoa, mas é contra o reino das trevas, as regiões celestiais. Sabemos que a batalha não é física, mas trava no mundo espiritual. 1 João, capítulo 5, 19. Sabemos que somos de Deus e todo mundo está no maligno. Então, o que é importante é nós termos a convicção que nós fazemos parte de Deus, porque o mundo jaz no maligno, mas nós somos de Deus, né? Então, com base nas palavras do apóstolo Paulo, ficamos sabendo de que existem diferentes classes de espíritos maus, que são enumerados aqui como principados, potestade, príncipe das trevas, hostes infernais, né? Espirituais da maldade. Mas vale dizer que essas características desses espíritos maus, o que é importante para nós entendermos é que Deus tem o domínio sobre todos, né? Porque Deus não neutralizou o poder do espírito das trevas. Ele tem o poder, mas ele é submisso, né? Sobre a autoridade de Deus. Eles vão, né? Atinge até onde Deus permitir. Deus é soberano, Deus é dominador e nós não temos que ter medo, né, desse espírito das trevas, mas precisamos estarmos revestidos e usando das armas necessárias na qual Deus disponibilizou para nós, né? Isso é importante. E em Efésios capítulo 6, 12 diz assim: porque a nossa luta não é contra a carne e o sangue, e sim contra as principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Mas em 1 Pedro 5, 8, diz assim: sede sóbrios e vigilantes, o diabo vosso adversário anda em derredor como leão, que ruge procurando alguém para devorar. Então nós sabemos que nós não podemos brincar, tutubiar, nós não podemos vacilar. Nós sabemos que ele tem poder. Tem alguém que diz, ele não tem poder, ele não Jesus é maior. Sim, Jesus é maior, mas nós precisamos estarmos em Jesus, em comunhão com Cristo. Se nós não estivermos ligados em Deus, em comunhão com Deus, revestidos das armaduras celestiais de Deus, ele tem poder para destruir sonhos, tem poder para destruir vida de pessoas, plano de pessoas, famílias. Então, nós precisamos estarmos cobertos com o sangue de Cristo e revestidos das armaduras de Deus, né? Para vencer os dias maus. As agências da potestade do ar. Vemos que não tem o que se comentar muito aqui nessa questão, né? Porque ele vai falar sobre o reino das trevas. Mas o importante é nós entendermos que Jesus está sobre tudo, né? Lá em Efésios capítulo 6, 12, diz: não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas contra os principados, contra os potestades, contra os príncipes das trevas,
deste século contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então aqui importa é saber que Deus é maior, né? E que Deus está conosco. Então o cristão, ele trava um conflito espiritual contra Satanás e uma multidão de espírito maligno. Mas é bom saber que Deus está no domínio e no controle de tudo, né? Esses seres são caracterizados por 3 aspectos. Eles são poderosos. Eles são líderes de anjos decaídos, que sob o comando do diabo exerce domínio, príncipe da potestade do ar. Então, lá em Efésios 12:12, né, diz que ele rege os negócios deste mundo mal. E seu grande objetivo é contrariar a vontade e o programa divino no mundo, na igreja e no crente. Então, ele é poderoso na questão de querer destruir a vida do cristão, destruir a igreja, destruir os planos de Deus. Mas maior é o Senhor Jesus Cristo, ele é o leão da tribo de Judá. Mas por meio da morte e ressurreição de Cristo, Cristo venceu a carne. Está registrado em Romanos, capítulo 6, verso de 1 a 6, Gálatas 2, verso 20. Cristo venceu o mundo. Está registrado lá em João, capítulo 16, verso 33, Gálatas, capítulo 6, verso 14. E Jesus venceu o diabo. Então Jesus, ele é soberano, ele é poderoso. Um dos destaques principais do Evangelho, segundo Marcos, é o propósito firme de Jesus: derrotar Satanás e suas hostes demoníacas. Então Jesus destruiu, né? Jesus é poderoso. Eles são malignos. Lá em João 8,44 diz: ele foi homicida desde o príncipe. Nós sabemos que ele é maligno, ele é o destruidor, ele é o mentiroso, ele é homicida, né? Ele é enganoso. Nós já sabemos realmente que ele veio para destruir, né? Ele veio para matar, como diz a Bíblia, matar, roubar e destruir. Eles são astutos, né? Eles enganam, né? Eles mentem. Então, somos incentivados a lutar e, sobretudo, a vencer, pois o Senhor da igreja, o nosso Deus, o Todo-Poderoso, está acima de todo esse principado, né? Deus, né, está no controle de tudo. E eu continuo dizendo, Jesus é o leão da tribo de Judá. Ele está conosco, então nós não temos que temer. O apóstolo Paulo, ele nos diz aqui que nós precisamos estarmos atentos, lutando para vencer. Nós não precisamos ter medo, né? Mas seguir avante e confiante no Senhor Jesus Cristo. As armas espirituais indispensáveis ao crente. Uma vez que lutamos contra o inimigo na esfera espiritual e imaterial, como diz lá na carta dos Efésios 10, que a nossa luta não é contra carne e sangue. Então, são contra o mundo espirituais, né? São coisas imateriais. Então, precisamos conhecer as armas espirituais que Deus disponibilizou para nós. Lá em 2 Coríntios, capítulo 10, 3 a 5. Pois Deus nos supriu com elas, e não devemos deixar parte alguma de fora. Efésios 6 e 10. Alguns estão sendo derrotados porque não têm dado a devida importância a estas armas espirituais e por isso estão sendo vencidos por Satanás. Podemos ver muitas pessoas sendo já destruídas, derrotadas, pessoas que estão paradas no meio do caminho, desistiu da caminhada, de caminhar para o objetivo alvo que é o céu, porque não usaram as armas que Jesus disponibilizou para ser usada. Não entraram pelo caminho da oração, pelo caminho do jejum, pelo caminho da leitura da palavra de Deus, do ensino da palavra de Deus, da obediência, da santificação. Então, com isso, fraquejaram, né? Foram vencidos pelo pecado, derrotados pelo pecado. Então, muitas pessoas pararam no meio do caminho. Mas que a palavra do apóstolo Paulo, nesta manhã, sirva de advertência para nós. Que nós não tenhamos medo, mas que prossigamos, que avançamos, que estejamos firmes, né? E constantes na obra do Senhor, revestidos das armaduras de Deus sobre a nossa vida. Aleluia, glória a Deus, Deus é maravilhoso. A armadura completa de Deus. Vês que quando o apóstolo Paulo escreve a carta aos Efésios, ele encontrava em uma situação de prisão domiciliar.
né? Quando ele escreveu a carta aos Efésios, orientando, motivando que as pessoas, né, continuassem seguindo a Cristo, continuassem orando, vigiando. O apóstolo Paulo, ele estava em prisão domiciliar em Roma, né? E nós sabemos que o apóstolo Paulo, ele tinha convivência, ele tinha contato com os soldados da guarda petroliana. E com isso, ele conhecia todas as armas, né, que os soldados, né, as armaduras que os soldados utilizavam. E diante desse fato, de ele ter essa convivência, de ele conhecer, ele utilizou de uma linguagem analógica, né? Ele fez uma analogia entre os cristãos, né, as armaduras espirituais com as armaduras dos soldados, né, romanos. Então, ele fala aqui sobre a indumentária do soldado, quanto a vestimenta do soldado, a precisão do soldado, né? E essa expressão, toda a armadura, é uma linguagem retirada exatamente do contexto militar romano, né? Porque Paulo, ele tinha essa vivência. Então, termo grego é panóplia, né? Que significa armadura completa de um soldado fortemente armado. Está registrado lá em Efésios 6, capítulo 11 e 13. A orientação de Paulo nos traz e que não devemos usar armas próprias. Então, o apóstolo Paulo nos adverte. Não usa a sua força, né? A força carnal. Não usa o seu braço, não usa a sua força, porque não adianta, não resolve. Mas usamos sim as armas que Deus disponibilizou para nós. E as armas indispensáveis para a defesa. Cingido o vosso lombo com a verdade. Está registrado lá em 2 Coríntios, capítulo 13, verso 8. Vestido com a verdade. Faz-se necessário, diante disso, apartar-se da mentira. Porque cingido o lombo com a verdade é a palavra de Deus. Então não cabe o verdadeiro cristão a utilizar de mentira, né? Porque o próprio apóstolo Paulo, ele nos adverte lá no Efésios, na sua carta, no capítulo 4, 25, deixai a mentira. E lá em Isaías, capítulo 11, verso 5, vestido da couraça da justiça, está registrado lá em Efésios 6, 14, né? A justiça, nesse caso aqui, a palavra couraça vem do grego, tórax, né? É um dos órgãos que o inimigo mais ataca, é o nosso coração. Então, vestido da couraça da justiça, é vestido da justiça de Deus, vestido da verdade de Deus. Por isso precisamos guardá-lo, porque dele procede a fonte da vida. Está registrado lá em Mateus, capítulo 6, verso 21. Marcos, capítulo 12, 30. Veja bem, não guardar o coração pode gerar marcas gravíssimas, né? Sequelas, mágoas, ódios, tristezas, desânimos. Então, tem muitos que pararam no meio do caminho, né? Desistiram do seu alvo, que é continuar sua caminhada, porque não guardou o seu coração, não vestiu da couraça da justiça, né? Para proteger o coração. E nós voltamos lá no Salmo 119, versículo 11, que diz assim: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então, o nosso coração, ele precisa estar o quê? Cheio da graça de Deus, cheio do Espírito Santo de Deus. Tem que estar em nosso coração a presença da Trindade, né, em nossa vida. Se nós tivermos a presença da Trindade em nossa vida, o nosso coração não será afetado com as setas do inimigo, né? E não terá tristeza, não terá ódio, mágoa, porque nós estamos em Cristo Jesus, e Cristo Jesus é a nossa alegria, é a nossa força. Calçar os pés na preparação do Evangelho da Paz. Veja bem, cuidar dos nossos pés. Aqui, quando fala dos pés, é o pé que sustenta o corpo, né? Nós ficamos em pé porque nós temos condição de sustentar o nosso corpo, né? E aqui Paulo fala da preparação dos pés para o conflito espiritual, no versos, capítulo 6, 15, né? Às vezes, o inimigo na antiguidade colocava obstáculos perigosos no caminho dos soldados que estavam avançando. Então, os pés são base do corpo, que dão sustento e levam o corpo ao seu destino. É isso falamos por onde nós andamos, né? Então, calçar os pés com a preparação do Evangelho da Paz representa dizer
que devemos ir preparados, treinados, andando em santidade de vida. Mateus 28, verso 18 a 20. Gálatas, capítulo 1, verso 6 a 7 e o verso 11. Então, calçar os pés com a preparação do Evangelho da Paz representa dizer que devemos ir preparados e também treinados, andando em santidade de vida. Paulo fala da preparação dos pés para o conflito espiritual. Está lá em Efésios 6,15. Às vezes o inimigo na antiguidade colocava obstáculos, de modo que os soldados pudessem ter problema na sua caminhada, na sua missão, e ser caído, derrubado e não cumprir ao seu alvo. Os nossos pés são muito importantes para Cristo, pois é através dele que vamos pisar no território do inimigo. Se calçarmos as sandálias do Evangelho, teremos os pés formosos. Isaías 52, 7, Romanos 10, 15. Somos embaixadores da paz. 2 Coríntios, capítulo 5, verso 18 e 21. E como tais, levamos o Evangelho para ganhar as almas. Tomando sobretudo o escudo da fé. Tomando sobretudo o escudo da fé, com a qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Efésios 6, 16. A expressão dardo da fé, ela vem do grego, que significa míssil, flechas, lança. O dardo era tirado contra o inimigo ainda à distância. Os dardos inflamados podem ser uma cilada, uma armadilha, uma astúcia, esperteza e engano. O termo inflamados vem do grego puro, que é repleto de fogo, incendiado. Então, pelo escudo da fé podemos vencê-lo. 1 João, capítulo 5, verso 4 e 5. O escudo mencionado nessa passagem é um escudo grande que protegia a maior parte do corpo do soldado. Era longo, retangular, feito de madeira e couro. Então, o escudo protegia todo o corpo inteiro do soldado, na qual ele estava protegido de alguma seta, O capacete da salvação. Satanás deseja atacar a nossa mente. E foi assim que derrotou Eva, lá em Gênesis 3, 2, 2 Coríntios 11, verso 1 a 13. O capacete da salvação refere-se à mente controlada por Deus. Nós já falamos ali sobre a mente de Cristo, a mente controlada por Deus. A cabeça é o membro que comanda o nosso corpo. E se a cabeça, apresentar fraqueza, tudo estará perdido. É ele que controla o corpo, O capacete guardará nossa mente de ser atingida pelo inimigo. Efésios 4, 14. Imprescindível arma ofensiva, a espada do Espírito. A única arma disponível tanto para a defesa quanto para o ataque, nós temos aqui no termo grego, maixária, identificada como espada curta, quer dizer que é realmente um combate pessoal, um combate individual. O enfrentamento diário acontece corpo a corpo. Porém, a espada do Espírito é identificada como sendo a palavra de Deus, inspirada e penetrante. 2 Timóteo, capítulo 3, verso 16. Hebreus, capítulo 4, 12. E quanto o resto da armadura é, em sua natureza, armas de defesa, aqui se encontra a única arma de ataque na armadura de Deus. A espada que tinha várias formas e dimensões, era feita de vários tipos de metais. Esse é o símbolo usado por Paulo para indicar a palavra de Deus. Então, quando fala da espada, ele está dizendo que é a palavra de Deus. É a palavra de Deus que fala, é a palavra de Deus que orienta e ela que nos guia. Então, precisamos ter a palavra de Deus arraigada em nosso coração. E nesta manhã, nós finalizamos a nossa aula da Escola Bíblica Dominical, uma palavra maravilhosa. E espero que as pessoas que vão ter acesso nesse vídeo possa fazer bom proveito desse estudo, dessa dedicação. E eu agradeço a todos que vão estar compartilhando. Inscreva nesse canal e que tenha um bom domingo na paz do Senhor.